Fala galera, tá começando mais uma aula do nosso Clube do Livro, finalmente entrando no Machado de Assis, no Dom Casmurro. A gente não vai começar a primeira aula, a gente nunca começa a primeira aula falando sobre os livros necessariamente, a gente sempre fala de alguma outra coisa que prepara a gente pra entrar na história mesmo. O que vai preparar a gente pra entrar na história mesmo do livro, que é uma coisa muito enigmática, que todo mundo sempre se pergunta e sempre fica fascinado, vai ser a própria personalidade do Machado de Assis. A gente vai tentar entender quem era esse cara, por que que ele criou obras tão grandiosas, tão maravilhosas, mesmo sendo um cara que enfrentou sérios problemas na vida. E que tipo de visão de mundo, que tipo de uma filosofia tem por trás da obra do Machado de Assis. Muitos caras já tentaram entender que tipo de filosofia tem na obra do Machado de Assis. Pra mim, a coisa que mais se aproxima de uma visão sagaz, bem articulada do que seria uma filosofia em Machado de Assis é um textinho do Miguel Reale, que ele vai tentar analisar as influências do Machado, pensamentos e tudo mais. Só que o Machado falava muito pouco de si mesmo, falava muito pouco de suas próprias ideias. Ele estava interessado mesmo era em criar romances, histórias e não em ficar falando dele mesmo, que é algo que na verdade todo artista deveria fazer. O problema de todas essas obras que tentam analisar a personalidade, a vida e a filosofia do Machado de Assis é o seguinte: eles sempre tentam fazer isso a partir das influências literárias do Machado. O Miguel Reale não foge disso também. Ele vai falar da influência de Pascal, de Renan. Alguns de nós somos alunos do professor Olavo, nós vamos tentar usar o que ele nos ensina para tentar entender quem é o Machado de Assis. Então a gente vai tentar usar aquelas técnicas que o professor Olavo ensina no Princípios e Métodos da Autoeducação sobre o método de Stanislavski na preparação do ator, que é você tentar imaginar reações, emoções, sentimentos de determinada pessoa nas circunstâncias da experiência dela. Então a gente tem que contar um pouco da vida do Machado de Assis. O Machado de Assis, ele nasceu, o pai dele era um trabalhador braçal, não lembro direito o que ele fazia, a mãe também. Eles eram livres, não eram escravos, mas eles eram os dois descendentes de escravos. E o Machado nasceu eles moravam numa casinha, eles eram agregados de um padre, provavelmente, no Morro do Livramento. Ninguém sabe ao certo onde foi que o Machado de Assis nasceu, mas provavelmente ele nasceu nessa circunstância aí. O Machado nasceu pobre, rapidinho. Depois de um tempo, ele descobriu a epilepsia, desde pequenininho. Ele narra para alguns amigos, ele narra para Carolina também, que desde pequenininho ele sofre daquele mal. Embora na fase adulta ele tenha poucas crises, ele consegue disfarçar e até esconder de algumas pessoas. Por exemplo, Carolina casou com ele sem saber da epilepsia. Quando ela descobre, ele já tem algum tempo de casado, acho que 2 anos de casado. Mas na infância ele tinha ataques constantes. E uma coisa que aconteceu com o Machado e que marcou ele muito profundamente é a experiência repetida da morte. Ele teve uma irmãzinha, os pais dele só tiveram esses 2 filhos, ele e a irmãzinha. A irmãzinha não durou muito tempo, ela morreu muito, muito pequena ainda. E depois que a irmã morreu, a mãe morreu, pouco tempo depois. Então o Machado, desde a infância, ele tinha esse impacto repetido de perder alguma pessoa muito próxima. Mas ao mesmo tempo que ele tinha esse impacto repetido de perder alguma pessoa muito próxima, ele tinha uma experiência de caridade, de ajuda, de apoio.
A mãe dele cuidava dele muito bem, por mais pobres que eles fossem. Não era aquela pobreza desleixada, não era uma mãe como ele via com outras crianças do bairro dele. Essa experiência dele me lembra a experiência do professor Olavo, que ele fala: enquanto eu via todos os pais esculhambando com seus filhos e maltratando seus filhos, a minha mãe era um anjo que sempre cuidava muito bem de mim. O Olavo ainda fala: talvez a experiência da doença tenha colocado algo a mais nos meus pais, que eles me tratavam muito bem, até sem me mantinham num ambiente de felicidade total. E o Machado, por mais que ele sofresse com a morte da irmã, com a doença, com a pobreza, ele cresceu num ambiente muito amoroso. A mãe dele cuidava muito bem dele e percebia que ele tinha algo a mais e ajudava ele a perseguir esse algo a mais. Mas pouco tempo depois a mãe dele morre, o pai dele se casa com outra mulher chamada Maria Inês, também era extremamente pobre. Mas a Maria Inês nunca foi uma madrasta, uma mulher ruim, nunca foi... Sempre tratou o Machado também com um amor extremo. A vida dela quase toda, porque ela viveu muito tempo ainda. Mesmo depois que o pai dele morreu, ela era o laço de família, de parentesco do Machado até a idade adulta. Ela amava muito ele. E pouco tempo depois também o pai dele se casou, o pai morre. Então ficam só ele e a Maria Inês. A família do Machado se torna apenas a Maria Inês. Esse lance de você crescer em um ambiente que você não escolheu, as coisas que te causam sofrimento, mas ao mesmo tempo você perceber as possibilidades de afeto, de amor e de como isso pode mover a sua experiência, tem uma importância muito grande na formação da personalidade do Machado de Assis. E que geralmente as pessoas relevam essa experiência, elas não percebem como que o Machado chegou a ser quem ele era através dessas experiências. Por exemplo, o Machado sempre foi um cara cético, ele era um cara ateu, não acreditava na vida após a morte, não acreditava em Deus, embora ele tenha sido coroinha na adolescência para ganhar uma grana, já que ele precisava sustentar, precisava ajudar a Maria Inês. Ele não acreditava em Deus. No começo da sua produção literária ele vivia metendo pau na igreja, mas embora ele fosse cético, ateu, ele não era como aquele ateu, como o Nietzsche, por exemplo, rancoroso, que vive querendo demonstrar superioridade, acha que a religião é uma coisa de babacas. Ele era um cético que, por causa de ter tido o sofrimento amenizado por experiências de amor e afeto, percebia que a vida tinha algum propósito. Mesmo que o propósito não estivesse além da vida, tem alguma coisa aqui, nesse plano, que vale a pena, que mantém as coisas funcionando. Vale a pena se apegar à vida, mesmo que não exista Deus, mesmo que não exista uma vida após a morte, mesmo que as virtudes humanas não sejam frutos de nada além de, sei lá, desejos ou satisfação pessoal ou vontade de reconhecimento social. Ainda assim, a vida é um valor em si mesmo, é algo bom, tem um dom nisso aí. E o Machado vai demonstrar sempre isso nas histórias dele. O ceticismo de que tudo na vida pode ser zombado, por exemplo, na obra do Machado de Assis. Ele zoa qualquer coisa. Tem uma crônicazinha do Machado que os pais abandonam uma criança, um fato real, que era uma das crônicas jornalísticas dele. Os pais abandonam uma criança e a criança morre a bicadas num galinheiro.
Ela fica 2 dias abandonada e as galinhas devoram o bebê mesmo. O país inteiro ficou chocado com esse caso. É como quando nós recebemos a notícia, por exemplo, da morte da Isabela Nardoni. Oh, meu Deus, que absurdo. Mas o Machado, ele escreve uma crônica ironizando a situação, estabelecendo uma relação entre a filosofia de Schopenhauer e a morte do bebê. E tudo pra ele é motivo de zoação, tudo pra ele é motivo de zoeira. Ele não é um cara que se deixa impactar por nada muito sentimental. E nem um cara que vai tentar extrair considerações muito metafísicas de um fato, apesar de ser estranho e impactante, como a morte de um bebê. Ele não vai deixar isso tomar o pensamento dele completamente. E vai levar aquilo como mais um fato da vida, mais uma coisa que aconteceu e que pode ser absorvida, zoada, refletida, sem exageros. É essa experiência inicial que marca os primeiros pontos do pensamento do Machado de Assis. E a vida dele inteira vai ser mais ou menos isso aí. Depois que ele se torna adolescente, vira coroinha, ele vai tentando se formar intelectualmente. E tem algo de curioso na formação do Machado também, é que ele sempre precisou contar, de algum modo, seja pela providência divina, assim, que ele desse esse nome, ou seja por ele buscar também essa formação. As coisas sempre conseguiram se ajeitar de um jeito que ele teve muita sorte na vida. Por exemplo, depois que o pai dele morreu, ele virou baleiro. Ele foi vender bala na rua. O ponto que ele acabou encontrando e que as pessoas acolheram ele muito bem foi uma escola para garotas. Então ele ia escutando aquelas aulas ajudaram ele na formação intelectual dele, inclusive na consolidação da alfabetização dele mesmo, porque ele tinha sido mal alfabetizado na infância. E ele só vai resolver os problemas de alfabetização dele totalmente, mesmo depois de ser escritor, quando ele casa com Carolina. A gente vai chegar lá. Ele encontrou uma padaria que os donos eram franceses. E ele foi lá, foi atrás desses caras, principalmente do homem lá, do marido da mulher. Era um casal. E esse cara falou, não, eu posso te ensinar a falar francês. E o Machado foi um dos maiores tradutores que nós já tivemos, tanto do francês quanto do inglês. Ele traduziu algumas coisas do Flaubert, ele traduziu Edgar Allan Poe, ele traduziu Balzac, se eu não me engano. Ele traduzia folhetins da época. Sempre sem um estudo institucionalizado. Ele sempre foi autodidata em todas essas coisas. Então, esse cara estudando na padaria, ele é o responsável por todas as traduções belíssimas que o Machado já fez do francês. E o cara acolheu totalmente a disposição do Machado de estudar. Quando o Machado finalmente decide entrar no hall dos escritores, dos intelectuais, ele também conta novamente com a bondade de alguém que o acolhe e que faz algo por ele, que é Paula de Brito. Ele tinha uma livraria, o Paula Brito tinha uma livraria lá no Rio de Janeiro. Ele era um cara que acolhia muito bem todos os intelectuais, todos os escritores, principalmente os que estavam iniciando, porque ele também foi um cara que sofreu na vida. Ele era pobre, ele era mulato, igual Machado de Assis, mas ele conseguiu juntar uma grana, montar essa livraria, montar um jornal. Então ele não negava ajuda a quase ninguém que tivesse um interesse e vocação intelectual de verdade. Claro que às vezes ele colocava gente ali que não tinha vocação nenhuma, ou ele não tinha esse tino para perceber quem era de verdade intelectual e tal. Ele não era um intelectual, embora ele se arriscasse.
mas ele era um cara bom. Então, e um dia ele encontrou o Machado passava na porta da livraria, ficava olhando encantado para os livros que ele nunca podia comprar e para as pessoas que ele sempre quis conversar e nunca pôde também. E o Paula chama ele, começa a conversar e oferece um trabalho para ele no jornal. E depois de um tempo, o Machado vai ganhando confiança de todo mundo, porque o Machado era extremamente carismático. Embora ele fosse tímido, retraído, tivesse medo das pessoas e tivesse vergonha da condição social dele, ele tinha alguma coisa que encantava as pessoas. Não sei dizer o que é, mas todo mundo, sem ele falar muita coisa, acabava se cativando e querendo fazer algo por ele. Então, no começo também da produção literária e da vida intelectual do Machado, aparecem esses mesmos pontos. Aqueles sofrimentos de coisas que não foram escolhidas, das circunstâncias. Lembra, ele continuava doente, ele viveu doente a vida inteira. Ele continuava pobre, ele continuava morando longe, ele tinha de ir pro trabalho e voltar do trabalho andando, porque ele não tinha dinheiro para pagar um bonde. Mas, ao mesmo tempo, esse sofrimento das circunstâncias, causado pelas circunstâncias, era abrandado pela bondade de alguém. Eu acho que foi essa bondade que o Machado sempre experimentou, que fez com que esse ceticismo que ele tem não se tornasse algo demoníaco, como a gente vê em cara como Marx, Nietzsche, Engels. Ele conseguiu manter uma vivacidade do espírito dele. Ele não conseguiu perder isso justamente porque, embora ele guardasse rancor de ter nascido pobre, preto e doente, e de ter perdido todo mundo logo de cara, logo nos primeiros anos da vida, e ele guardou esse rancor por muito tempo, ele não podia negar que ele também foi cercado de muito amor e bondade. Só um cara que não cai no ódio total, no rancor total, consegue ter uma ironia tão fina e aprimorada como o Machado tinha. Se você não guarda algo da vasticidade do seu espírito, você não consegue ser irônico daquele jeito. Você vai ser mais frio, mais mordaz, como você percebe nos textos de Nietzsche. Embora tenha ironia em Nietzsche também, a ironia dele é mais dura, mais pesada, mais orgulhosa. E a do Machado não. A do Machado é mais branda, mais cativante. Uma outra experiência que vai moldar a personalidade do Machado é o seguinte. Uma outra experiência que molda a personalidade do Machado é o seguinte. Ele entrou no jornal do Paulo, depois ele saiu, participou de vários jornais, logo cedo. Ele não enfrentou muita dificuldade para se tornar um nome considerado no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas depois que ele publicou o primeiro livro dele, ele já tinha um certo reconhecimento no país inteiro, pelo menos entre os intelectuais. Ele já era conhecido, por exemplo, no Nordeste, graças a José de Alencar, até no Norte, graças a outras pessoas que divulgavam a obra dele lá. Não vamos pensar que é uma divulgação como hoje, sei lá, como o sucesso de um cara como o Renato Moraes ou de um Ítalo Marcilli. Não é nada disso, mas é um sucesso restrito ao grupo de intelectuais daquela época, de jornalistas, de escritores, poetas e tudo mais. O primeiro livro que o Machado publica é um livro de poesias, chamado Crisálidas. Tem umas poesias muito boas, as pessoas não reconhecem o valor poético do Machado, principalmente nesses primeiros livros, que falam, é uma fase romântica, o Machado era meio bobo, não tem a fineza
da erudição e do humor que ele tinha, mas tem poemas muito bons ali. E alguns poemas, inclusive, demonstrando essa tensão de alguém que gostaria de encontrar algo que fosse eterno, infinito, divino, mas o apego ao terror das circunstâncias que já vivenciou na Terra não faz a pessoa transcender. Ela continua... O rancor que ele tinha pela experiência material dele não deixava ele transcender isso aqui e pensar em algo mais. Mas a tensão ainda continuava ali. E ele publica depois mais outro livro de poesia antes de publicar o primeiro romance, se eu não me engano. E ele escreve em vários jornais. Com 21 anos ele já está escrevendo, publicando peças. Já tá fazendo... Ele traduziu Os Trabalhadores do Mar, eu acho, do Victor Hugo, com 21 ou 22 anos. É um cara impressionante, porque o Machado não tinha dinheiro nem para comprar um livro. Ele fazia uma assinatura no Gabinete Português de Leitura e ele pegava os livros emprestados ali. Ou ele pegava de alguns amigos, como esse francês, dono da padaria lá, que acolhia ele muito bem. E ele sempre teve de trabalhar para sustentar a si mesmo e a Maria Inês. Então ele lia quando dava. Você imagina um cara que lê quando dá, sei lá, de madrugada ou no caminho pro trabalho, com 20 e poucos anos, traduz uma obra gigantesca, difícil e não só traduz, mas faz um monte de outras coisas. Então, conhecer a vida do Machado de Assis é um tapa na cara para quem tem vocação para fazer as coisas e não faz. Depois de um tempo ele entra num círculo de amigos. Tem 2 amigos que marcam ele muito, que é o José de Alencar e um outro cara que eu não lembro o nome agora, mas ele é o irmão da Carolina. Esse cara veio de Portugal porque o imperador traz um escritor português para o Brasil com medo da influência do José de Alencar. Aliás, que o José de Alencar é um pensador liberal demais e que vai causar uma influência negativa na sociedade. Então ele traz esse escritor português, que eu não lembro o nome, e o irmão da Carolina vem junto. Então os intelectuais do Rio ficam divididos entre esses 2 grupos, um mais liberal e um mais conservador. Mas o Machado, como ele era um cara mais de boa, ele circula entre os 2 grupos. E aí a Carolina vem para o Brasil e fica morando com o irmão. Vem ela, vem os tios também. E é uma galera bem chata, porque quando o Machado... Todo mundo se apaixona pela Carolina. Mesmo ela já sendo velha, ela já tem 32 anos, eu acho, quando ela vem pra cá. Mas ela era uma mulher culta, bonita. E aí todos os amigos desse grupo falam: nossa, a Carolina é a mulher que eu preciso ter. E o Machado se encanta por ela se encanta pelo Machado, de todo mundo que tem ali. Pra ela, ele é o mais fascinante. Mas a família não quer que eles se casem porque o Machado é preto. Não é... Eles poderiam alegar um monte de motivos, mas o motivo é o racismo, só esse. E a gente às vezes acha que o Machado ou outros caras não sofreram por serem negros, porque a gente... Acho principalmente que a gente vê as barbaridades do movimento negro de hoje em dia, a gente acha que qualquer discurso que mostre algum racismo na nossa sociedade é exagero. Mas não é. Se o Machado não tivesse sido firme e a Carolina não tivesse sido firme também, eles não teriam se casado. Eles tiveram de ir de encontro a um monte de gente para conseguir ficar juntos, porque para a família da Carolina e para alguns amigos também, mesmo os que aceitavam o Machado, seria um absurdo
aquele relacionamento. Uma garota portuguesa vai casar com o pretinho do jornal. Era mais ou menos isso. Mas a Carolina enfrenta todo mundo e escolhe o Machado também dentre todo mundo. Esta é uma segunda circunstância que marca a obra literária do Machado de Assis, porque o Machado ele tinha dificuldade de linguagem, tanto na escrita quanto na fala, ele era gago além de tudo. Então, Machado nasceu para ser um fudido. Preto, pobre, gago, epilético, feio. Mas quando eles começam um relacionamento e a Carolina começa a ler a obra dela, ela começa a inserir ideias novas. E não só isso. Quando o Machado começa a interagir mais com a Carolina, eu acho que ele ampliou a audição mesmo. Ele ficou com o ouvido mais apurado para uma certa linguagem mais elegante, mais eloquente, mais refinada. Primeiro porque a Carolina era culta. Por exemplo, na família da Carolina, um dos melhores amigos dos pais dela era o Camilo Castelo Branco. Então, eles não eram qualquer porcaria. E a Carolina cresceu nesse meio, cresceu junto dos melhores escritores de Portugal. Escutando a Carolina, escutando o irmão dela também, que eles, apesar dessa rixa aí contra o casamento, eles mantiveram alguma amizade. A gente percebe que o tom com que o Machado escreve muda, fica mais bonito mesmo. E o segundo ponto é o seguinte: a vivência do Machado com a Carolina vai modificar devagarzinho, não de forma abrupta, devagarzinho, a perspectiva que ele tem sobre a realidade. Como eles viveram uma vida de completude mesmo, os dois se amavam muito, se completavam bastante. O rancor que ele tinha contra a natureza das coisas, contra a sociedade, diminui, se abranda. Então, se no começo você vê textos do Machado com mais tensão em relação ao infinito, ou com mais ódio em relação à sociedade, se você pega crônicas do Machado até os 30 e poucos anos de idade, você nota um certo rancor mesmo. E depois isso muda. E eu acredito que isso muda justamente porque ele entra num estilo de vida diferente. Agora o ponto central da vida dele é a Carolina, e não mais aqueles amigos que ele tinha de ficar bajulando pra ser alguma coisa. Porque o Machado não era uma personalidade forte. Embora ele fosse grandioso, estudioso e tal. Ele mentia muito, por exemplo, sobre a vida dele. Quando ele se tornou famoso e reconhecido, ele abandonou a Maria Inês. Ele não contava para as pessoas que ele tinha uma madrasta pobre morando na periferia. Ele não contava que já tinha sido coroinha numa igreja. Ele tentava esconder a vida dele, fazia uma releitura, na verdade, criar uma ficção em cima da vida dele com coisas que ele nunca foi. Mas o encontro com a Carolina muda isso. Ele para de ficar inventando uma história. Não que ele vai dizer a verdade, mas é como se a vida dele começasse a partir dali. Um dos livros preferidos do Machado de Assis é o Eclesiastes da Bíblia. E a trajetória da vida dele acabou tendo alguma semelhança com o livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes começa com um cara duvidando de toda a realidade, se sentindo insatisfeito com as pessoas e com o drama da vida humana no mundo. E termina com
falou, nossa, tem que pensar em Deus, ensine as pessoas mais jovens a buscar a Deus, a buscar o eterno, porque senão elas estão ferradas. O Machado deu sorte, eu acho, que Deus ajudou ele, que a Carolina morreu antes dele. Depois que a Carolina morre, ele escreve para o José de Alencar e ele fala algo muito inesperado, porque ele fala assim, o cara que passou a vida inteira negando a existência de qualquer coisa infinita e eterna, ele fala, não, eu tô sofrendo muito, mas eu sei que quando eu morrer eu vou encontrá-la. Então, o amor que ele tinha, que ele teve pela Carolina, a vida, foram 50 e poucos anos juntos, fez com que a trajetória dele se tornasse um paralelo à construção do livro de Eclesiastes, por incrível que pareça. Porque ele vai perdendo a confusão e se tornando mais límpido. Isso é muito resumido, porque a gente tem pouco tempo. A gente não dá tempo de entrar em muitos detalhes. Isso aqui é só pra vocês, pra aguçar mesmo a curiosidade de vocês, a não tentar entrar num autor tão profundo quanto o Machado, acho que até mais profundo do que o Flaubert, do que o Kundera, e que tem mais a ver com a gente também. É por isso que é importante saber quem ele é, porque é uma experiência da nossa sociedade. Sem tentar saber como que aquelas ideias que a gente vê no romance entraram na experiência dele. Por exemplo, logo no comecinho do Dom Casmurro, ele vai contar a teoria de um músico que fala que a vida humana, a vida na Terra, é um livreto escrito por Deus, ou seja, a letra da música foi escrita por Deus, mas o diabo foi lá e fez a partitura. E a partitura vai para um lado e a letra vai para o outro, as coisas ficam confusas, as pessoas têm que dançar segundo essa música, segundo essa ópera. E as coisas nunca se encaixam, nunca ficam estáveis, justamente por causa disso. Ele costuma brincar muito com isso, com a ideia de Deus e do diabo ordenando a nossa experiência. Isso aí é reflexo de todas as experiências que a gente falou aqui. De um cara que não vê sentido na vida, ou não vê um sentido metafísico na vida, mas que sabe que a vida é um bem em si mesmo. Você vai ter que jogar, vai ter que viver, quer a vida tenha sentido ou não. Esse é o grande drama da experiência do Machado e que se reflete em quase todas as obras dele. Acho que em todas as obras dele. Isso só muda na carta que ele escreveu para José de Alencar. É o único momento em que o discurso dele fica diferente. Então, eu espero que essa percepção nova, que eu acho que, não sei se vocês já tinham, de como o Machado escreveu Dom Casmurro e os outros livros, e por que ele tinha essa insatisfação com a vida, torne a leitura do livro um pouco mais rica. Porque o Machado era um cara que amava a vida sem pensar em algo além dela, além da vida em si mesmo, é isso. Ele era um cara que sabia que a gente tem de gostar de viver e fazer as coisas que a gente tem de fazer sem esperar nada além das coisas que a gente consegue aqui e agora. E sem tentar justificar também além das coisas do aqui e agora. Você percebe isso, por exemplo, muitos personagens dele no momento da morte querem sempre continuar vivendo.
mesmo que eles fossem insatisfeitos, irônicos, irresponsáveis, quando a morte chega, o cara se agarra àquilo, porque aquilo é um bem. Mesmo por mais sofrimento que o Machado tenha tido na vida, ele sabia que a vida era um bem. Então, esse é o ponto principal da aula de hoje. Não preciso falar muito mais além disso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.